noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, né? E que as bênçãos do Mestre Jesus estejam entre nós. Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, né? Primeiramente, nós gostaríamos de solicitar que as pessoas colocassem o celular no silencioso para que não acontecesse do toque, né? E dispersar a nossa atenção no momento das atividades. Nós queremos enfatizar também que nós temos várias atividades aqui na casa, né? Durante vários dias da semana. Segunda-feira nós temos a evangelização infantil. De terça-feira nós temos grupo de estudo do Evangelho, do Livro dos Médiuns e também estudo sistematizado da doutrina espírita. De quarta-feira nós temos essa palestra aqui. Nós também, paralelamente, nós temos o trabalho de atendimento fraterno e os PAS. E de quinta-feira nós temos grupo de vibrações, grupo de estudos aprofundado da doutrina espírita. Ao sábado nós temos lá no núcleo, né, assistencial Edo Mariane, o Projeto Família. Lembrando também que todas essas palestras, elas são transmitidas na nossa página no Facebook e depois elas ficam disponíveis no YouTube. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos, né? A palestra de hoje é com o nosso Marcos Bassoli. Ele é frequentador da nossa casa aqui e o tema é sobre a justiça divina. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e pedir a Ele as bênçãos necessárias para que nós possamos ter o nosso fortalecimento, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades com força, com fé, com coragem, com resignação e muita paciência. Que todos aqueles nossos irmãos que passam por dificuldades, que todos eles possam ter a assistência do nosso Mestre Jesus. Rogamos também as bênçãos para os nossos entes queridos, aqueles que nos acompanham na nossa jornada. A todos eles, muita paz e muita harmonia. Que assim seja. Marcos. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Sempre uma alegria muito grande poder vir aqui. Agradecer a Alessandra pela abertura. Aquela música Santa Casa Santa, primeira vez que eu ouvi ela hoje. E essa foi a Santa Casa Santa, a primeira casa que me abriu as portas. Eu não era espírita de nascença, né? Eu lembro uma quarta-feira que eu entrei aqui, era uma palestra Era um estudo do Evangelho que a gente tinha nas quartas há alguns anos atrás, né? Era o seu Adail. Ganhei um livro e continuei. Eu queria pôr outro parênteses hoje. Hoje é feriado em Matão, né? Nossa cidade, ela comemora um dia do padroeiro. E eu falei, mas como o padroeiro é Senhor Bom Jesus, e o aniversário dele é 25 de dezembro, eu não entendia direito porque no dia 6 de agosto. Mas é o dia da transfiguração de um monte, talvez Monte Tabor, uma passagem da Bíblia que fala que Jesus subiu com os 3 apóstolos e lá ele se transfigurou. Transfigurado é uma relação que também tem no Livro dos Médiuns, né, que os olhos, a face, as vestes começaram a se expandir, a se sobressair do corpo material, a materializar a luz, e os apóstolos, né, ficaram aturdidos, ficaram impressionados, quiseram fazer as tendas, adorar eles lá. E é bem interessante, né? Hoje em dia a gente tem filmes, um monte de coisas que lembram pra gente essas imagens, né? De uma face assim começa a projetar luz. Mas quando esse feriado foi colocado em 6 de agosto pela fé católica, muitos e muitos anos atrás, o pessoal não tinha essa referência, né, cinematográfica que nós temos hoje. Mas era só um parênteses, porque eu tive essa dúvida, acabei pesquisando hoje e queria compartilhar. O nosso tema de hoje, sempre tem um tema, né? O tema de hoje
outro parênteses, convidá-los para 2 estudos. Começou na terça-feira o Livro dos Espíritos. A gente está na introdução ainda, então a gente não está na pergunta 1. A gente está na metade, um pouquinho passado da introdução. Então quem quiser entrar no estudo, terça-feira às 8 horas, pode ver que é um dos melhores estudos que dá para se fazer na casa. Pergunta por pergunta do Livro dos Espíritos. Ou na quinta também, é um híbrido de Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo que a gente tem às 8. Lógico que tem outros estudos também, Livro dos Médiuns, o sistematizado da terça. Fiquem sempre convidados a alongar, né, essas atividades de reflexão através dos estudos. Um dos temas que são tratados nesses estudos é o próprio tema da justiça divina. E a doutrina espírita ela vem nos trazer, né, que não existe essa fé inabalável sem raciocínio e sem o estudo. E quando nós pensamos na justiça, a gente vê que Deus criou uma série de leis que coordenam, que regem tudo que a gente conhece e tudo que a gente não conhece também. Leis perfeitas que regem o universo. E uma dessas leis também é a lei de justiça, amor e caridade, que rege as nossas vidas. Tem um ditado do direito, né, que fala, não importa o quanto você suba, sempre a lei estará acima de você. E é assim com as leis dos homens e é assim também com a lei divina. Conforme nós formos passando na escala de evolução, a lei superior, as leis divinas estarão sempre acima de nós. E para entender um pouco da questão da justiça, porque a justiça divina, dependendo do ponto de vista que a gente adote, ela fica um pouco estranha, ela fica às vezes confusa. A gente poderia pensar como ocasiona, como ocorre a própria justiça dos homens, a justiça humana. A gente teria essa questão que as pessoas fazem atos, deliberam coisas e sofrem consequências disso. Então, tanto a justiça divina quanto a justiça humana vai trabalhar com a ideia de responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo aquilo que fazemos, pelo aquilo que cativamos, pelo aquilo que encostamos e por aí vai. É lógico que algumas pessoas vão pensar em castigo, mas castigo talvez não seria a ideia correta. Castigo, assim, é uma educação infantil, talvez em alguns aspectos que algumas pessoas usam, mas a justiça dos homens e a justiça divina vão trabalhar mais pelo lado da responsabilidade e, porventura, em algum ressarcimento, em alguma reparação. Um parâmetro da justiça dos homens é entender que o que não é bom para mim também não é bom para o outro. Isso é básico, né? Se um bombom de morango é bom, uma injeção na testa não é nem tanto. Então, o que não é bom para mim não é bom para o outro. E Immanuel Kant, um filósofo, ele vai desenvolver um pouco mais essa ideia, pensando, para saber se uma coisa é justa ou não muito justa assim, idealizar se todo mundo fizesse aquilo, o que ia acontecer? Então, se uma coisa que todo mundo fizesse e desse ruim, seria uma coisa injusta, uma coisa que todo mundo fizesse e fosse bom, resultado positivo, aí seria uma coisa justa. Então imaginemos que todos fôssemos extremamente egoístas, que só ligássemos estritamente para o que é nosso, todo mundo, o mundo inteiro. Como seria a nossa sociedade, como que a gente estaria se relacionando? Provavelmente o mundo seria muito ruim. Por outro lado, se todo mundo fosse solidário, todos praticassem a solidariedade em todos os seus atos, em todo o seu dia, o mundo não teria prejuízo nenhum com isso. O mundo seria um lugar bem mais bacana de se viver, né? Com o passado, o desenvolvimento político, o desenvolvimento do pensamento humano, a gente teve alguns eventos chamados Revolução Americana, Revolução Francesa. Normalmente a gente já ouviu falar em liberdade, igualdade, fraternidade. Esses ideais da Revolução Francesa, eles também são pilares, são bases da justiça, do que nós entendemos por justiça no mundo. Então, as pessoas, o homem, ele precisa de liberdade para desenvolver, né, as suas potências, para desenvolver as suas faculdades. A nossa sociedade, ela é pautada também
nessa questão da igualdade. Mas a igualdade no âmbito da justiça talvez tenha um destaque no sentido de que ela não trata exatamente todos da mesma forma. Então, imaginemos que uma vaga para um portador de deficiência, uma cadeira diferente, alguma cota, alguma coisa assim. Então, a justiça, ao tratar os desiguais, né, com uma certa preferência, aparente preferência, ele acaba igualando, acaba nivelando todas as oportunidades. Então, o aspecto da igualdade na justiça que nós temos hoje, ele é pautado nessa igualdade meio subjetiva. Ela não é absoluta. A gente tem que tratar diferente para que todos possam ter a mesma altura, o mesmo nível, né? E, em termos de fraternidade, a gente pode pensar nessa ideia do comum. Então, um condomínio, uma praça, esses lugares públicos que a gente consegue usufruir porque nós temos regras de conduta, ou mesmo a expansão, né, dessa fraternidade, pensando numa questão mais solidária, todos aqui vamos envelhecer e precisar de uma certa ajuda. Então, uma sociedade fraterna, solidária, né, ela dá amparo aos seus idosos, ela dá amparo, por exemplo, para alguém que teve um acidente e não pode mais trabalhar. Imaginemos esses vários casos. Só que também existe um reverso, né? Muita liberdade também pode ser prejudicial. Uma igualdade que não leve em consideração determinados critérios também pode azedar assim as relações. Então, a justiça humana, ela sempre está um pouco com dificuldade, né, de transparecer, de denotar que realmente é eficaz, que realmente é efetiva. E a justiça divina, ela de longe não poderia, né, se pautar com esses mesmos elementos, apenas com esses elementos. Porque uma situação do dia a dia que acontece numa vara criminal, imagina um assalto que a pessoa acaba cometendo um assassinato. Na justiça dos homens, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai ao tribunal do júri e vai pegar uma pena. Então, aquela pessoa vai ser reclusa, vai ficar 20, 30 anos encarcerada. Mas a gente pergunta, foi feito justiça? Porque se uma mãe perdeu um filho, foi feito justiça para essa mãe? Por acaso foi reparado aquilo que foi tirado? Se uma pessoa embriagada está com um carro veloz, aí passa por cima da minha perna, eu perco minha perna. Aí o juiz me dá uma indenização monetária, mas quanto que vale uma perna? Foi feita justiça nesse caso? A justiça dos homens ela é extremamente limitada em aplicar a justiça. Porque, na verdade, quando você prende uma pessoa, você está mais protegendo a sociedade de um novo ato, você está protegendo aquela pessoa, talvez ser linchada, aquela pessoa de si mesma, mas referindo-se a uma restituição, referindo-se assim a uma justiça sendo feita para a vítima, não tem como. Se a pessoa foi assassinada, qual que seria a justiça? Ressuscitar ela? Não tem essa justiça que vai ser feita para a mãe de que perdeu um filho. E ainda, essas perguntas são feitas pelos próprios juristas hoje em dia, né? Como ser realmente justo, como aplicar a justiça com a sua máxima efetividade. E gera até uns probleminhas, pensando para algumas religiões, porque quais são as penas para quem é muito mal? Imaginem que alguns anos atrás era bem comum as pessoas falarem uma pessoa que cometeu suicídio está condenada eternamente a ficar no inferno. Então, os materialistas, eles vão falar, olha, a pessoa pode ter cometido o maior erro do mundo aqui na Terra, mas ela não tem uma pena eterna. Ela tem uma pena e essa pena é dada. Mas algumas penas perante a religião, então, elas são eternas, elas condenam as pessoas ao inferno e por aí vai, que não tem saída. Então imaginem que um juiz ele dá uma pena muito maior do que o crime que foi ocorrido. Esse juiz não passa a ser ele próprio criminoso? Os materialistas vão falar que a própria dimensão, visão, ideia do inferno como eterno, como essa
zona de penas que separam filhos e mães e etc., como uma inexistência de Deus, porque Deus não poderia ser injusto, mais injusto do que um juiz da terra. Se o juiz da terra ele categoriza e tem penas comedidas, tem penas relativas ao tamanho do erro, como que Deus vai ter uma mão tão mais firme, tão mais pesada assim do que um próprio juiz da terra? E aí então nós nos deparamos com outros elementos que só a justiça divina pode ter, só a justiça divina tem acesso a trabalhar conosco. Porque naquelas leis que nós estamos falando, que regem todo o universo, existe a lei de evolução. Nós estamos fadados ao progresso. Todos aqui vão evoluir. E a lei divina, ela tem que nos organizar, tem que nos reger para que isso seja alcançado, para que todos consigam evoluir, por mais que errem, por mais que se distanciem do caminho em determinado momento. E um dos elementos que a justiça divina tem, que a justiça humana não tem, é o próprio tempo. A justiça humana, ela trabalha com um tempo muito, muito limitado. A justiça divina, ela trabalha com a eternidade. E isso faz uma diferença tremenda. Porque na literatura espírita a gente vê diversas vezes assim que alguns espíritos não tão bons, eles entram no ócio, eles entram assim num desgaste, eles se cansam até mesmo de fazer o mal. O tempo tem essa particularidade de desgastar, de caminhar à destruição, de encaminhar assim ao declínio tudo aquilo que não é perfeito, tudo aquilo que não se alinha, né, às atividades divinas. Então, é uma certeza que todo mundo tem um tempo muito contado, materialmente falando, aqui na Terra. Todos nós estamos com a nossa morte certa. A gente só não sabe direito o dia. A justiça divina, ela trabalha com o tempo. Então, quando a gente olha para o nosso parceiro, para o nosso filho, para aquela pessoa do nosso trabalho que tem aquele defeito que a gente não consegue conviver, aquela coisa que a gente não consegue suportar, uma das certezas que o ponto de vista espiritual dá para a gente é que até aquele defeito um dia vai deixar de existir, porque o tempo vai agir sobre ele. Todo mal tem hora para acabar. Todo defeito, uma hora, vai se tornar um bem, porque nós estamos regidos também sobre a lei de progresso. Então esse é um elemento utilizado pela justiça divina que só Deus pode usar na sua totalidade, que é o tempo. Aqui uma mensagem de Recanto de Paz, um livro de Emmanuel, ele tem um trechinho. Alguém te prejudica? Entrega o assunto em que vives. Serve. Não percas tempo. Todo o tempo é de Deus. E um outro trechinho de Humberto de Campos. Deus utiliza o tempo, não a violência. Porque a violência ela é barulhenta, ela choca, ela chama a atenção, mas ela resolve muito pouco. O tempo é muito mais eficaz a trabalhar aí nessa ideia de progresso, nessa ideia de reparação, nessa ideia de ressocialização, propriamente dito, daquele que erra. Nós temos essa condição, então, que o tempo tudo corrige, que o tempo tudo pode libertar. A gente pode falar que a ação de Deus, então, ela é lenta, mas ela é eficaz. Ela é lenta em que sentido? Aos nossos olhos, que veem essa vida curta que nós temos como todo, mas o tempo para os espíritos evoluídos, ele transcorre de uma maneira totalmente diferente. Também temos que levar esse ponto em consideração. O tempo mostra que todos os ditadores do mundo não existem mais, todos aqueles que participaram da crucificação de Jesus, incriminando, punindo, também não são mais lembrados. O tempo apenas deixa, né, aquilo que é relativo aos atributos da divindade, aquilo que ressoa, né, na perfeição divina. E talvez daí o pavor que nós temos, né, em relação à morte, em relação ao tempo. Porque a morte é essa prestação de contas do tempo que nós tivemos na vida. André Luiz, ele ressalta sempre que a principal queixa daqueles recém-desencarnados é o sentimento de terem perdido tempo. Né?
Às vezes a gente tem um dia improdutivo, a gente fala, nossa, hoje eu não rendi, hoje não deu para fazer nada. Imagina esse sentimento de pensar, nossa, essa vida não rendeu, essa vida não deu para fazer nada, terei que reconstruí-la. E aí então, acabamos por chegar no segundo elemento, no segunda base, que só a lei divina pode usufruir, que é a própria reencarnação. A lei dos homens, a justiça humana, ela não pode abrir mão, ela não pode usar da reencarnação para fazer as correções, para fazer as restituições, para trazer as pessoas em conciliação. Já o amor divino, ele usa e muito da reencarnação. Então imaginemos aquele primeira hipótese, né, de um roubo seguido de uma morte, e esse assassino ele tem que restituir a sua vítima. E como ele vai restituir a vítima? Através da reencarnação, ele pode vir como um filho. A lei de justiça, amor e caridade é uma lei una. Às vezes a gente pensa, é só a lei de justiça. Não, é lei de justiça, amor e caridade. Então, não só esse assassino vai ter que restituir, mas também qualquer resquício de punição, qualquer falta de perdão ali existente entre aqueles seres, também vai ter que ser associada. Então, imaginemos aquele bebê indefeso que precisa do pai e da mãe para se vestir, para se agasalhar, para comer, para fazer tudo, para aprender os primeiros passos. O amor vai transformando aquela relação, o perdão, o amor vai cobrindo aquela multidão de pecados e talvez no futuro aquele filho possa restituir, né, a vida que tirou, entregando a sua própria vida, cuidando dos pais de uma certa forma. São várias hipóteses, não é um caso fixo, são muitas. A criatividade de Deus é infinitamente maior, né, do que a nossa capacidade de errar. Um caso de reencarnação que eu gosto muito de lembrar é o de Mário Sobral. Mário Sobral ele é relatado num livro que chama Memórias de um Suicida, um livro um pouco difícil de ler no começo, os primeiros capítulos são mais densos, e depois ele vai se tornando, né, uma história mais feliz, uma história de sobressalência, né, de superação. Ele é narrado por Camilo Castelo Branco. Então imaginemos alguns portugueses, normalmente ligados ao campo da literatura, que foram resgatados na região umbralina, né, conhecida como Vale dos Suicidas. E um desses portugueses chamava Mário Sobral, e ele era extremamente desequilibrado. Ele não conseguia, né, conviver com os próprios pensamentos. Até que chega um dia que já em resgate, já no Hospital Maria de Nazaré, ele começa a contar a sua própria história. O Mário Sobral, primeiro ele ressalta que ele teve uma mãe que ensinou a ele a orar, que ensinou a ele o que era certo, o que era errado, mas ele não ligava muito. Ele foi para a faculdade, ele foi estudar em Coimbra, se eu não me engano, poderia ter se tornado um grande intelectual, mas ele preferiu ir para outro rumo, se entregar aos vícios, para o ramo da boemia. E nesse inteirinho ele até conseguiu uma esposa, tinha uma família digna, 3 filhos, mas se associou com espíritos que tinham da mesma afinidade, da mesma sensibilidade da dele. E conheceu Eulina. Eulina era uma mulher muito bonita que ficou sendo a sua amante, ele abandonou até a esposa para ficar com Eulina, mas Eulina não gostava muito assim do Mário Sobral. Eulina gostava mais do dinheiro dele. Até que um dia, que a situação foi ficando um pouco mais complicada, e eles se separaram. Eulina se separou dele, né? E foi ficar até com um brasileiro. E aí, depois de muito tempo amargurado, depois de muito tempo sofrendo aquela separação, ele decide voltar e pedir, né, que Eulina aceitasse ele de volta numa união, porque ele gostava muito dela. E naquele encontro, ele esperou ela estar sozinha em casa, a Eulina disse que não, ele se ajoelhou, começou a beijar os pés dela, falando que ele não viveria sem ela, e ela começou a debochar dele, falou, onde já se viu? E que papel você está se prostrando aqui na minha frente? Aí ele se levanta, dá um bofetão nela, ela cai no chão, depois quando ele vê, ele já está em cima dela com as mãos no pescoço, quando ele percebe, ele cometeu uma atrocidade. Aí ele busca os lençóis do quarto e também acaba tirando sua própria vida.
no plano espiritual, quando ele contou essa história para os espíritos ali, para os amigos, né, de ala hospitalar, a equipe espiritual teve que intervir, porque começou a desequilibrar todos. Tamanho era o desequilíbrio, tamanho era a vivacidade que ele ainda tinha da atrocidade que ele tinha cometido. Ele repetia sem cessar que as mãos que ele tinha, ele não era digno de ter as mãos, porque aquelas mãos mataram Eulina. Só que o Mário Sobral, ele foi um dos primeiros no Hospital Maria de Nazaré a entender que a reencarnação poderia ajudá-lo muito. Ele, através dos estudos, através das orientações, ele viu que com a reencarnação ele poderia esquecer, ter a bênção do esquecimento do passado e poder restituir, poder se readequar aí com a lei que ele havia infringido. Até mesmo uma frase atribuída ao Chico essa semana que eu tinha ouvido: a reencarnação é a anestesia divina para a cirurgia da vida. A vida que nós temos reencarnado, normalmente, é com uma certa dose de reajuste, é com uma certa forma, uma cirurgia necessária para a reconstrução, uma cirurgia necessária a refazer, a curar um mal que nós acabamos incorporando em si mesmo. E o esquecimento do passado é essa anestesia, né, que não nos faz lembrar, que não nos faz... Imagina, Mário Sobral não conseguia viver com o próprio pensamento do que ele tinha feito. Então, uma das condições para ele conseguir desenvolver, ter sua liberdade, é o próprio esquecimento do passado. E ele foi um dos primeiros a sair do hospital e rumar para uma nova reencarnação. Já o Camilo Cândido Botelho, o Camilo Castelo Branco, ele tinha muito medo de reencarnar, porque ele sabia das consequências talvez que ele teria. A história dele foi outra. Ele tinha ficado cego, começou a ter dificuldades financeiras, estava com muito medo de como ele ia ter que viver o resto da sua vida com a cegueira, né? Dependendo dos outros, e optou também pelo crime do suicídio. Então ele tinha muito medo de como ele voltaria para a Terra, com as sequelas daquele ato que ele havia realizado para si mesmo. Até que passaram 40 anos. E aí o benfeitor chama Camilo e fala: vamos para a Terra visitar nosso amigo Mário Sobral. E ele tinha curiosidade, falou: como que será que ele está? 40 anos que eu não o vejo, né? Ele reencarnou. Quando ele falou tchau para a gente, ele nem tinha os toquinhos da mão. E aí eles são levados para uma favela do Rio de Janeiro, um casebrezinho assim, muito tosco, muito humilde, um senhor com uma asma, uma dificuldade muito grande para respirar, sem as mãos, sendo cuidado pela sua irmã mais velha. E aí o Camilo olhou aquela situação e ficou extremamente triste pelo amigo. Ele falou: nossa, quem ele foi e quem ele é agora, que tristeza, que situação degradante. E aí já levou uma chamada do benfeitor, falando: você não está observando a felicidade que mora no coração dele, por ele poder estar ressarcindo tudo o que fez contra a lei divina. Você não repara que, apesar da humildade dessa casa, é um posto de frequência muito grande dos amigos espirituais que aqui vêm, que vêm dar seus passes, as suas curas, a sua visão de otimismo para esse amigo que está conseguindo ser um concluinte, né? Levar a sua vida de maneira muito digna. Você também não reparou quem é essa moça, essa senhora, 50 anos, que está cuidando dele, se não é a própria Eulina, que havia reencarnado 10 anos antes e se incumbiu, né, recebeu, se responsabilizou por essa missão de ajudar como irmão o seu antigo amante. Então imaginemos que a justiça divina, ela vai acessar esses dados profundos da lei de Deus que estão inscritos na nossa consciência. A gente não está julgando a Eulina, não está falando que ela é responsável por isso ou por aquilo, mas perante a consciência dela, ela se viu no dever de ter que ajudar, porque ela também havia criado expectativas, ela também tinha, de certa forma, ocasionado, propiciado uma certa desavença entre ela e Mário Sobral. E ali naquela existência estavam os dois
se saudando, estavam os dois cobrindo, né, com amor, com solidariedade, com tudo aquilo que recebiam de ajuda do plano espiritual, se refazendo, restituindo com a verdadeira justiça, né? Se responsabilizando e reparando o mal que fizeram. Então, de longe, a reencarnação é uma coisa impossível à justiça humana. E os casos, né, de reencarnação são dos mais diversos possíveis, que são utilizados de maneira muito didática para a nossa evolução. Então, imaginemos que você deixa uma pessoa numa situação difícil financeiramente, a gente passa a perna, faz alguma coisa assim, talvez numa outra reencarnação você receba esse ser como seu filho, aí você trabalha, luta, constrói um patrimônio e na hora do desencarne, para quem você vai deixar aquela fortuna acumulada? Para o próprio filho. Não estou falando que todo caso é assim, como a gente repetiu, a criatividade de Deus é muito maior, né, do que a nossa capacidade de errar. Mas a reencarnação possibilita, né, que esses erros virem acertos. Então, o terceiro aspecto que a justiça divina, então, se usa é dessa orientação para que a gente saiba escolher. Porque nós temos o livre-arbítrio e a responsabilidade pelo livre-arbítrio, né? E, por muitas vezes, estamos errando nos mesmos erros, com as mesmas pessoas, nas mesmas situações, há 10, 20, 30 reencarnações seguidas. E o nosso convite é aprender com os erros. O nosso convite é fazer diferente, é reparar. E, principalmente, né, ter essa visão otimista, ter essa nuance de observar tudo aquilo que é bendito também em nossa vida. Porque a gente não vem apenas para reparar, a gente também vem para construir o futuro. A gente está no meio do caminho. E muitas vezes a nossa reencarnação não é 100% reajuste, a gente não aguentaria 100% reajuste. Mas a gente é muito focado, muito especializado talvez, em ver o erro, em ver o lado negativo. Então, você tem um parente difícil e ele é insuportável, mas para te ajudar, a misericórdia divina entregou 1, 2, 3, 4 outros parentes fáceis, que não têm essa situação de acerto, não têm essa questão de dívida, mas que estão aí para auxiliarem nessa conduta, auxiliarem nessa situação. Então, vangloriar, dar esse otimismo, né, agradecer essa dádiva divina, também de tudo aquilo que nos ocorre para o bem. Identificando que uma pomba caga assim no nosso ombro, Deus é injusto. A gente já viu que o nosso critério de justiça é muito distante, né, da verdadeira justiça propagada por Deus. Eu até lembro, né, Santa Casa Santa, quando eu vim aqui, eu não estava passando por os melhores momentos da minha vida, assim. Eu estava recém-recuperado de um acidente, eu estava bem triste, assim, e aí o Seu Dail, né, deu o Evangelho segundo o Espiritismo na minha mão e falou, olha, qualquer coisa começa no capítulo 5, né, Bem-aventurados aflitos, e vai tocando. E é justamente nesses momentos de maior reajuste, nesses momentos de maior dificuldade da nossa vida, que nós vamos ter a maior correspondência de Deus conosco. Mas a gente precisa ter esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir. A gente pode ter certeza que quanto mais difícil tiver a situação, é ali que estaremos recebendo mais respostas, é ali que estaremos recebendo mais auxílio da misericórdia divina. Mas não é que vai cair um raio, se escrever na parede, fazer uma coisa muito explícita. Deus vai falar conosco pelos sentimentos, Deus vai falar conosco pelas palavras de um amigo, pelas letras de um livro, pela intuição, né? Quantas vezes aquela questão de eu devo fazer, eu não devo fazer. Eu lembro que depois que eu tinha sofrido o acidente, eu ficava pensando, eu preciso procurar uma casa espírita, desenvolver minha religiosidade. Eu nem era espírita. E ali foi um momento em que eu recebi essa verdadeira felicidade de quem estava há muito tempo procurando e não achava. E aí que nós temos que aproveitar as oportunidades da vida, porque elas são dadas a todo instante, e quando nós temos essa sensação de plenitude, essa sensação de saciedade, é que nós estamos
porventura, né, traçando os melhores caminhos, traçando os caminhos corretos para que a gente possa, né, reconstruir, para que a gente possa não repetir, né, as mesmas condutas, os mesmos erros. Talvez o nosso convite é, se for para errar, erra diferente, mas para de errar as mesmas coisas. Aprende com aquilo que foi feito, né? E já dizia também Bezerra de Menezes, uma frase bastante conhecida no meio espírita, que quando a justiça divina vem cobrar a sua dívida da gente, mas por acaso nos encontra a caminho do bem, a serviço do próximo, ele suspende essa cobrança de maneira indefinida, né? Então, o quanto advoga a nosso favor o bem, né? Essa contribuição na seara do trabalho, nessa contribuição na edificação do reino de Deus aqui na terra. Nas bem-aventuranças, tem o bem-aventurados os que têm sede de justiça. Mas não que a gente pensa, aquele que está em cima de um cavalo, empunhando uma espada, buscando por uma justiça. Talvez um outro tipo de pensamento, aquele que tem sede de justiça, é aquele que conhece os próprios erros e tem essa vontade, essa ânsia, essa sede de quitar-se, de equiparar-se, de buscar se reajustar com a justiça de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. E o próprio Jesus, se a gente for perguntar se deu alguma receita de bolo, uma vez ele disse, né, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois o meu jugo é leve e meu fardo é suave. Esse é o convite que vem refletindo, né, há séculos e séculos aí para nós, há milênios, nos convidando a patamares maiores, a desenvolvimentos maiores da nossa liberdade, da nossa capacidade de ser. E uma vez alinhados com a justiça divina, seremos muito capazes disso e de muito mais. Muito obrigado. Nossa gratidão, Marcos. Tá? Que Deus te abençoe. Que você continue na sua caminhada aí, trazendo esses ensinamentos para nós, tá ok? Vamos sortear um livro hoje, tá? Digam um número de 1 a 32. 25. 25. Não tem 25? Tem gente que está vendo ainda. Olha lá, achou? Não pode falar. Então vamos pedir para os nossos amigos passistas, né, para se dirigir à sala de paz. E aqueles que realmente quiserem a aplicação do passe, que se posicionem depois aqui à nossa esquerda, tá ok? Bom, eu vou ler uma mensagem como prece final e eu gostaria que todos fechassem os olhos e meditassem sobre a mensagem. Deus não te faltará. Difícil é o caminho de elevação.
Deus te guiará. Espinhos talvez te firam, Deus saberá curar-te. Desenganos surgirão, Deus se te fará reconforto. Incompreensões, por certo, virão sobre ti. Deus te fortalecerá para que as superes. Provações despontarão no cotidiano. Deus te apoiará a fim de que possas vencê-las. O desânimo te ameaçará. Deus te renovará as energias. É possível que venhas a sofrer perdas de importância. Deus te enviará os recursos de que necessites. Em algumas ocasiões talvez caias. Deus te socorrerá para que te levantes. As crises da senda de aperfeiçoamento muitas vezes se multiplicarão em torno dos teus passos. Confia, porém, no amparo de Deus. Trabalha, serve e caminha. Deus não te faltará. Emmanuel.